Bom dia, Grupo Refúgio, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor. Hoje é o dia de colocarmos a nossa família no altar de Deus, né? Como eu sempre costumo dizer, é o lugar mais seguro que existe, que é no altar do nosso Pai. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre famílias abençoadas. Na Bíblia, tem muitas famílias que foram abençoadas, mas eu peguei apenas 4 famílias, amém? Que nós temos que ter como exemplo na nossa vida. E aqui na Bíblia nós vemos que tem várias famílias, né, como eu disse, abençoadas por sua fé, por sua obediência a Deus, né? E quando nós temos fé e obedecemos à voz do Senhor, Ele cuida de nós, né? Ele cuida da nossa família. E uma família que foi abençoada foi a família de Obed-Edom, né? Nós vamos falar um pouquinho. A família de Abraão e Sara, e a família de Noé, e também a família de Josué, né? E por quê? Porque essas famílias, elas foram obedientes a Deus e tiveram fé e creram, né, no Deus Todo-Poderoso que cuida de nós e cuida principalmente da nossa família quando nós entregamos a nossa família aos pés dele, né? E hoje aqui é o propósito de a família no altar de Deus. Às vezes você não está vendo resultado. Toda segunda-feira nós colocamos o nome, mas eu não estou vendo resultado. Mas muita coisa podia ter acontecido, né? Na nossa casa, na nossa família. Nós passamos, né, por uma pandemia e glória a Deus, Deus cuidou da nossa casa, da nossa família. E outras coisas, né? Muitas lutas, muitas coisas erradas nós estamos vendo, né, em famílias acontecendo. E você tem que agradecer a Deus e você vê o quanto Deus está cuidando da sua família, por estar aí, por você estar junto da sua família, né? E isso tudo é o cuidado de Deus, porque não é só tipo, porque, né, alguém tá doente na minha família, alguém cuidou, ou alguém, né, teve livramento, mas é em tudo Deus está cuidando. Se você tem um filho que tá perdido, que tá, né, dando trabalho, se hoje ele tá melhor, é porque Deus está cuidando. Se você precisa alguém da sua casa está precisando de um emprego e Deus, né, já abriu portas, é porque Deus está cuidando. E outras coisas, né, que basta a gente refletir e ver o que Deus tem feito na nossa casa, na nossa família. E eu vou falar um pouquinho sobre a família de Obed-Edom, né? E aqui na Bíblia relata que o Senhor abençoou, né, a família de Obed-Edom. Por quê? E tudo que ele tinha foi, né, em 3 meses. Por quê? Porque ele recebeu a arca da aliança em sua casa. E nós vamos ler aqui em 2 Samuel, para a gente ter, né, uma noção, né, para a gente saber onde, né, como que foi abençoada a vida de Obed-Edom. Então está em 2 Samuel, no capítulo 6, o versículo 11.
Diz assim: E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e também as imagens das suas hemorroidas. Em nome de Jesus, né? Então, porque a arca foi colocada na casa de Obed-edom e ali permaneceu durante 3 meses. E ela foi muito bem cuidada. Então, Deus cuidou daquela família. Deus, né, salvou essa família. Por quê? Porque teve a visita da Arca da Aliança. Em nome de Jesus. Outra família, Abraão e Sara, né? Eles foram abençoados como o filho da promessa, que é o Isaac, na velhice deles, né? Porque Abraão já era um senhor de idade avançada, Sara também não, né? Hoje nós vimos, né, pessoas idosas não podem ter mais filhos, mas Deus prometeu a Abraão que eles teriam um filho e foi concedido a Sara o filho da promessa, que é o Isaac. E ele, né, ele seria pai de grande nação. Vamos ler em Gênesis 21, amém? Que diz assim, peraí que eu me perdi. Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Então, aqui nós vimos, né, que Sara, ela já era uma senhora de idade avançada, mas Deus prometeu um filho. E quando Deus promete algo para nossas vidas, nós temos que crer, nós temos que, né, permanecer fiel a Ele, porque no tempo certo, Ele entrega a bênção. Ah, mas eu estou esperando há anos. Eu espero há anos uma bênção, mas está na mão do Senhor. E Ele tem promessa para minha vida. E eu creio, e eu confio, e eu espero no Senhor. Pois um dia eu sei que Ele vai me entregar a grande bênção que eu espero, né? Porque é no tempo dele, né? Lá em Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Quando nós esperamos em Deus, quando nós entregamos nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós desejamos para nós e para a nossa família. Amém? Glória a Deus. E vamos ver também aqui em Gênesis 7, Noé e sua família. Por sua justiça e obediência foram salvos do dilúvio, né? Então vamos ler aqui em Gênesis 7. Amém? Um pouquinho. Diz assim, ó, Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua família na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Glória a Deus. E Noé foi obediente. Quando Deus, né, pediu, mandou ele entrar na arca com a sua família, pois ele fez, pois ele confiou no Senhor. E o Senhor, né, abençoou, o Senhor livrou a família de Noé do dilúvio, né? Porque ali não restaram mais nada, não sobrou nada. E se Noé não tivesse obedecido, a família toda estava perdida, né?
mas ele obedeceu à voz de Deus. E que você reflita, né, hoje, nesse propósito. Se Deus está aí te incomodando para colocar a família dele no altar, coloca. Coloca, é como se estivesse dentro de uma arca. Imagina a sua família dentro da arca de Noé. Foram todos guardados porque entraram, porque foram obedientes à voz de Deus. Amém? Glória a Deus. E outra família também que é o nosso, né? O que a gente busca é a família de Josué. A família de Josué é um exemplo para nós também. Josué declarou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui ele estava atraindo a bênção divina. Vamos ler em Josué 24. Josué 24, o versículo 15, que diz assim, é o 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram, vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus por essas palavras, né? E quando nós declaramos, né, nessa segunda-feira, todas as segundas-feiras aqui no grupo, quando nós declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu acho assim que Deus se alegra nisso. Deus recebe cada família aqui colocada. Como eu disse há um tempo atrás, eu colocava por colocar. Eu não orava, eu não jejuava, eu colocava minha família por, sabe? Já era um costume, né? Antes acho que era de sexta-feira. Mas de uns tempos pra cá, esse ano. Ano passado ainda eu fazia relaxadamente esse propósito. E eu vi Deus cuidando, Deus livrando, né? Eu falei, eu tô fazendo errado e assim mesmo Deus está cuidando. E se eu fizer direitinho, se eu fizer a oração, se eu fizer meu jejum, Deus cuida ainda mais. E glória a Deus por isso, porque eu tenho resposta disso. Resposta vinda de Deus mesmo na minha vida, na minha casa. E eu louvo ao Senhor por Ele ter me dado esse estalar assim de você tem que fazer direito. Porque não é de qualquer jeito a obra do Senhor. Não é de qualquer jeito que você entrega a sua família. Porque se você quer a bênção completa, a bênção, né, completinha, do jeito que você deseja, você vai querer por completo. É a mesma coisa a Deus. Ele quer que a gente faça por completo esse propósito no dia de hoje. E você aí que algumas vezes já fez relaxadamente, como eu, você a partir de hoje faça direitinho. Não relaxe. Quando você colocar aí a sua família, o nome dos seus familiares, ore e jejue por eles. Não faça de qualquer jeito, porque Deus, né? E Ele cuida a si mesmo, mas Ele quer a sua oração, o seu jejum por completo mesmo.
Amém? Glória a Deus, que vocês, né, venham refletir sobre essa palavra, sobre tudo que Deus tem feito na sua vida, na da sua família, e louvado seja o nome dele, pois ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, mínimos. Para nós, às vezes alguma coisinha ali pode ser tão pequena, né? Ah, mas Deus cuidou. Cuidou, porque você mereceu. E que vocês venham se entregar mesmo. Entrega a sua vida, entrega a sua família no altar. Em nome de Jesus. Que vocês meditem sobre isso, sobre o cuidado de Deus para nossas vidas, né? Aqui nós vimos alguns exemplos de família que foram abençoadas por nosso Deus Todo-Poderoso. E a sua família é mais um exemplo a ser seguido, a ser, né, visto. Eu falo que eu sempre, né, eu vou ver meu testemunho, eu vou dizer meu testemunho, eu vou ver a minha família salva. Eu falo, eu ponho aqui, né, a minha família no altar, mas eu creio que eu vou ver a minha família salva, em nome de Jesus. Amém? Então que hoje você venha declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como Josué declarou. Pois a nossa família é um projeto, né, de Deus. Foi Ele que planejou a sua família. Você não tem aí os seus filhos, seus esposos, suas esposas por ter. Foi Deus que te deu, foi Deus que planejou isso para você. Então que você venha cuidar. Amém? Beijos a todos, fiquem com Deus. Até um próximo, né? Em nome de Jesus, que vocês meditem muito sobre isso e não deixe de colocar sua família nesse propósito de hoje. É uma bênção de Deus. É maravilhoso. Nós podemos descansar, nós podemos ficar aliviado quando a nossa família está aqui no altar de Deus. Amém? Beijos então, fiquem com Deus e até o próximo em nome de Jesus.